Boa tarde para todos. Espero que vocês estejam todos bem. Eu estou muito feliz de poder falar com vocês hoje aqui. Agradeço o convite, né? Agradeço a disponibilidade ao tempo de vocês. A gente sabe que o tempo é bem curto hoje em dia, né? E eu vou fazer uma apresentação, pessoal. Vou falar. Se vocês, por favor, ignorem meus acentos, erros de português. Eu falo que meu português é intermediário. Então, eu já peço a compreensão de todos vocês a partir daqui, tá? Onde eu separei algumas tendências de SEO que não apenas o Marcos entende, mas que a inteligência artificial entende que são tendências agora para esse próximo ano. Basicamente, a gente fez um robô e uma coleta de dados para conseguir encontrar quais são os resultados que mais estavam dispostos na internet para isso, e a gente consolidou isso nessa apresentação, tá? Eu separei essa apresentação em basicamente 3 tópicos, onde eu vou fazer uma apresentação pessoal e da Webpick. Eu vou falar um pouquinho sobre SEO e também, eu acho que é o mais importante, né? A gente vai falar das tendências, quais são esses itens efetivamente. Então, pessoal, isso aqui eu acho que é o slide mais rápido, tá? Marcos Custódio. Esse mesmo nome aqui vocês podem me procurar no LinkedIn, acredito que no Instagram e qualquer outra rede, assim, vocês vão conseguir me encontrar lá. Eu sou um profissional natureza de tecnologia, meu primeiro emprego foi já com tecnologia, e eu migrei para a área do marketing há alguns anos, né? Hoje eu me considero um profissional de tecnologia para o marketing. Nós começamos a Webpick como uma solução que ajudasse, era uma solução que iria ajudar pequenas empresas e profissionais de marketing a colocar o seu site no topo do Google sem ter que pagar pelo clique. Como o Rodrigo disse, nós somos a única solução brasileira dentro desse mercado, e eu coloco que nós somos o Davi da história Davi e Golias nesse mercado no Brasil. São grandes marcas que receberam grandes investimentos, e a gente, com capital próprio, conseguimos desenvolver, e hoje, na nossa base, eu posso dizer que já tivemos mais de 12 mil sites analisados, e hoje a gente deve ter mais ou menos uns 400 clientes ativos que utilizam a nossa ferramenta para ajudar nessa performance orgânica dentro do site deles. Nesse QR Code aqui vocês vão acessar o nosso Discord. Lá dentro agora a gente está criando uma comunidade, compartilhando várias informações dentro dele, tá? Todos convidados aqui, quem tiver Discord... Quem tem Discord aqui? Ó, muito bom, gente. Feliz por isso, ó. Eu usava o Discord antes porque eu jogo GTA RP já faz algum tempo, né? E é muito popular para esse mundo de games. A Webpick, lá no início, a gente documentou e ensinou basicamente em materiais de texto, né, como fazer SEO nas plataformas de e-commerce. Muito provavelmente hoje esses materiais que vocês procuram como fazer SEO para as variadas plataformas de e-commerce que a gente tem, muito provavelmente derivaram daqueles conteúdos que nós fizemos no passado. A gente ajudou também um pouco na questão de popularizar esse tema e mostrar que é possível para qualquer pessoa fazer isso, que não é uma atividade assim, ó, extremamente complexa que apenas determinadas pessoas e empresas conseguem fazer. A gente trabalhou para conseguir popularizar esse tema, e a gente basicamente documentou as principais plataformas. A Webpick é uma empresa muito legal de trabalhar. A gente, desde o nosso dia zero, 6 horas por dia de segunda a sexta, e esse ano a gente decidiu ser 6 horas por dia de segunda a quinta, né? São uns 4 dias por semana. Isso ajudou muito a nossa empresa, os nossos colaboradores, os nossos clientes. Nós vimos a produtividade do nosso trabalho aumentando, mesmo reduzindo a carga horária e não reduzindo salários, né? A Webpick, ela apoia o Instituto Mano Down, que é uma instituição sem fins lucrativos de Minas Gerais, que ajuda crianças e famílias a colocarem os filhos no mercado de trabalho, né? E ajudar em toda a assistência relacionada a essa condição. Eu queria perguntar para vocês, quantos já ouviram falar sobre SEO aqui? Tá muito popular esse tema agora, né? Quantos de vocês ligam SEO diretamente ao Google? Só porque o Google é o principal, mas existem outros buscadores também. Entendam, pessoal, SEO como uma descrição que eu fiz aqui da minha cabeça, né? Nada mais do que você otimizar páginas da internet
com elementos técnicos que você consegue controlar e com referências externas para que você apareça no topo das buscas sem a necessidade de ter que pagar pelo clique. Só que para isso acontecer, a gente tem que manipular uma série de elementos dentro dessa jornada. Esse é um trabalho muito, assim, doloroso para quem vive isso dia a dia, porque são várias pontas que a gente precisa efetivamente gerenciar. E eu denomino o SEO basicamente como um processo de melhoria continuada. Nunca está bom. Algo que a gente precisa melhorar. É como a gente no dia a dia, né? Quem aqui é perfeito? Quem falar que é perfeito já está errado já, né? O Ramon colocou as certezas, né? Joguem no lixo, né? Então, a gente sempre tem que ter uma dúvida do nosso ambiente digital para garantir que nós estamos bem de verdade. Vejam que o mercado se movimenta, os concorrentes se movimentam. Então, por que a nossa empresa não vai se movimentar para obter mais resultado dentro dessa área aqui que eu estou comentando de SEO? E aí, pessoal, eu gosto de separar o SEO em alguns pilares, mas antes, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, o PDCA, a gente vai conseguir efetivamente visualizar isso quando a gente começar a fazer algumas análises, né? Então, além daqueles pilares, eu gostaria que vocês já tivessem em mente, assim, que se a gente não começar a obter informação, não coletar essas informações sobre quem somos hoje, para onde vamos, é muito difícil você conseguir ter algum resultado em SEO. E eu dividi aqui esses 3 itens, né? Que basicamente são itens que afetam o resultado de um site para que ele apareça lá no topo do Google. Se vocês tinham dúvida assim, do que precisa para fazer para um site aparecer lá num resultado de pesquisa sem anúncios, né? Eu classificaria esses 3 grandes itens, né? Eu vou falar rapidamente, assim, vou tentar ilustrar com palavras, né, como cada um deles é. Então, quando a gente fala de SEO interno, nada mais é do que itens e elementos do seu site que você pode controlar. Primeiro, para você fazer SEO, você precisa ter uma URL. Você precisa ter um site publicado na internet. Dentro desse site, a gente tem alguns itens assim, que são importantes, né? Onde ele está hospedado, qual a plataforma, que tipo de conteúdo você publica, qual a recorrência de conteúdo que você publica, né? Imagens, tamanho dessas imagens. O site é rápido. Quantos de vocês já abandonaram um site porque ele é lento? Gostaria que vocês levantassem a mão. Quem já teve esse problema? Daqui a pouco eu vou demonstrar aqui para vocês como isso funciona na prática, né? E quando a gente compara com os concorrentes para saber se somos os melhores ou não. SEO interno, então, é tudo que a gente consegue controlar e os buscadores, eles querem que a gente controle isso, oferecendo uma experiência melhor para as pessoas que acessam o nosso site. Se eu agora falar sobre essas referências externas, né, eu poderia até chamar de SEO externo. O que é isso? São referências de outros sites da internet para o seu. Ou seja, se eu não conhecesse, se eu não tivesse uma rede de relacionamentos, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje. Da mesma forma, o Google e outros buscadores, eles utilizam outros sites para saber se aquele site efetivamente ele merece aquele resultado de busca. Vejam, tanto o Google como os outros buscadores, eles estão muito direcionados a entregar o melhor resultado de busca para a pesquisa de quem fez. Quem já não pesquisou alguma coisa se frustrou que não encontrou o que queria, né? A gente tem que saber perguntar, a gente tem que saber pedir, pessoal. Eu falo assim, às vezes os caras falam, pô, você não entendeu o que eu estou perguntando, Marcos, você não entendeu o que eu estou falando. E eu, às vezes, respondo assim, minha bola de cristal falhou hoje, nem todo dia ela funciona. E eu sou ovidente, eu ainda tenho algumas qualidades, assim, que eu consigo adivinhar as coisas do futuro, só que às vezes falha, né? E nesse aspecto de SEO, a gente tem que ser muito claro, né? Principalmente com a mudança de gerações e a mudança das tendências de busca. Referências externas, então, em uma definição simples, você acessa o site da Globo, você clica em um link e você é direcionado para outro site. Quanto mais referências você tiver em sites populares do seu segmento, mais você vai ter aí a possibilidade de conseguir boas posições nesses buscadores. E sinais sociais, que assim é o que tem o menor peso, mas ele não é o menos importante. Ele serve como uma tomada de decisão desses buscadores para ele entender se aquelas URLs que são referenciadas em outros sites, que têm uma qualidade boa, elas efetivamente são reais, né?
Vejam que as redes sociais, elas não são da empresa dona daquele site, não é do buscador, e elas são empresas muito populares, né? Então, os buscadores, eles utilizam informações das redes sociais para conseguir compor, por exemplo, resultados de busca muito voltados ali à volatilidade, né? Então, por exemplo, eleições, né? Tudo que é relacionado a eleições saía nas redes sociais, automaticamente pesava para que a gente conseguisse encontrar aquelas notícias sobre aquele determinado candidato, né? E isso também acontece para produtos e empresas. Eu não sei se vai passar esse vídeo aqui, mas vejam que desses pilares eu tô demonstrando aqui em um mapa mental de todos os itens mais ou menos que a gente tem que controlar que são relacionados a SEO. Pensa fazer isso aí, ó, no olho, né? Tem gente que gosta de fazer. Eu não gosto particularmente, não gosto de ter trabalho, né? Sou bem vagabundinho, tá? Mas o que acontece? Mesmo sendo vagabundinho, tem um monte de coisa para fazer, gente. Então, esse mapa aqui, ó, eu tento demonstrar, e eu sempre falo que são mais de 200 itens que os buscadores consideram. E eu nunca tinha desenhado isso, né? Então, eu construí isso aqui para vocês, e quem quiser ter acesso a esse mapa, ele tá lá dentro do Discord, tá? Que eu mostrei o link para vocês antes. Não vou mostrar de novo, não vou compartilhar, então quem não entrou, não entra mais. Mentira, hein? Mentira, gente. Desculpa aí, por favor. Brincadeirinha. Então, vamos lá. Como que a gente consegue ter essas informações, né? A gente, dentro da nossa ferramenta, tem um espaço relacionado a eventos, que a gente coleta dados de canais que são referência nesse conteúdo de SEO, as próprias atualizações do Google que são divulgadas, né? E alguns outros profissionais que a gente monitora para tentar encontrar quais são os elementos que os buscadores eles estão utilizando para definir os resultados de busca. E basicamente nós começamos a nossa rotina de trabalho com base nessas informações. Agora eu acho que a parte importante aqui, né? Vamos falar sobre essas tendências para 2023. Agora que já falamos já fizemos as apresentações, já falamos também sobre SEO. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu basicamente construí um pequeno robô e ele pesquisou no Google e no Bing até uma profundidade limitada pelo desenvolvedor nesse caso, e ele foi buscar quais eram as tendências de SEO ou SEO Trends para o próximo ano. E aí a gente pegou uma regra que o que mais aparecer a gente ia colocar aqui como nosso pódio, né? E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, aí na criação de conteúdos, por enquanto texto, mas vocês já devem ter usado aquele aplicativo Lancia, não sei, né, que você tirava foto lá, você ficava bonitão lá, eu fiquei lindo, gente, vocês não têm noção. E a inteligência artificial, ela vai ajudar muito a gente no dia a dia. Ela vai ajudar a gente a conseguir transformar um trabalho que era difícil e doloroso em algo muito mais simples, né? Em algo muito mais escalável. Quantos de vocês aqui já ouviram falar do ChatGPT? ChatGPT é um GPT, desculpa. É nada mais do que uma inteligência artificial que ela permite você criar conteúdos a partir de referências, né? Então, ó, a minha bola de cristal falha e a da inteligência artificial também falha. O que a gente tem que saber? Pedir, a gente tem que saber descrever o que a gente quer. E aí eu pedi para esse ChatGPT ele criar o quê? Cria um código em HTML para mim com algumas coordenadas. Então eu pedi um código HTML com um cabeçalho, com uma mensagem de Olá Mundo, com um determinado texto em HTML e com um parágrafo. O que esse ChatGPT ele vai fazer? Ele vai coletar informações da internet e ele vai agregar tudo isso em uma resposta. Dizem as más línguas, eu não estou dizendo nada, hein, mas eu vi muita gente falando que esse cara é o principal concorrente do Google. Então, se você souber perguntar hoje pro Google, o Google vai te dar um site que vai ter um conteúdinho lá, contando a história, você vai desistir, você vai pro YouTube. Aqui você pede e ele vai fazer para você, em HTML, em Python, qualquer outra linguagem. Você tem alguma dificuldade para explicar algum conteúdo, por exemplo? Eu poderia ter pedido para ele assim, ó, explique o SEO para crianças. E ele iria me dar uma definição também do que é esse tema, né? Então veja que
essa questão de inteligência artificial, eu coloco conteúdo, texto, áudio e vídeo, eu acredito que é um cara que a gente vai visualizar bastante em 2023. Todos esses itens que eu tô falando para vocês aqui, eu acredito que quem conseguir sair na frente, dominar isso com antecedência, vai ter um diferencial competitivo próximo ano e para os próximos, talvez. Outra coisa que apareceu bastante nessa busca do meu web scraper, tá? Privacidade. Vocês conhecem a Salesforce e a HubSpot, né? Vocês sabem que quando vocês entram num site, tem scripts por trás que tentam identificar quem são vocês, né? Alguns anos atrás, a Cambridge Analytica, né? Estourou uma bomba gigante no mundo. O Mark Zuckerberg foi processado, vocês acompanharam isso, né? As leis de proteção de dados entraram em pauta. Essas leis de proteção de dados, elas começaram na Europa, hoje estão aqui no Brasil presentes com a LGPD, né? E as coisas vão mudar na internet no sentido de rastreabilidade. Esse daqui é um exemplo, por exemplo, de 2 sites que eles têm uma grande quantidade de scripts tentando descobrir quem é você. Então, cuidar da privacidade dos sites vai ser uma tendência. Porque grandes empresas também já estão reduzindo essa quantidade de scripts. Estou dando um exemplo do próprio Facebook, que vive disso. Então vejam que, será que vale a pena mesmo para essas empresas coletar os dados desses clientes? Clientes não, pessoas que visitam o site? Vocês podem imaginar assim, pô, mas vai perder rastreabilidade, etc. Não sei como vai funcionar ainda, mas eu acredito que sites terão menos elementos rastreando a navegação dos usuários. A gente vai poder ficar um pouco mais invisível para a internet. Mas vejam, existem vários navegadores agora, né, que garantem essa privacidade. Esse daqui é um exemplo de um navegador que garante privacidade. Só que de qualquer forma, ainda alguns elementos eles tentam burlar esses bloqueadores. Esses elementos que carregam dentro do site, eles acabam pesando. Eles deixam o site mais lento. E eles são um dos itens aí que ajudou vocês a abandonarem o site que vocês visitaram e acabaram desistindo por conta do tempo de carregamento. Um outro item que é importante é o tempo de carregamento. E eu fiz uma tela comparando os 3 principais marketplaces do Brasil. Estamos na casa da Magazine Luiza, mas infelizmente Magazine Luiza é o pior site da indústria. Eu não gostaria de falar isso, me desculpem, mas eu tenho um compromisso com a verdade, pessoal. Quando eu falei que eu sou vagabundo, é nesse sentido, vocês estão entendendo? Então veja que eu vou continuar falando e o site do Magazine Luiza vai continuar carregando. E eu poderia, dançar, sambar, fazer embaixadinha. Isso é muito ruim. Agora comparem com Americanas em 2 segundos. Qual site vocês iriam comprar? Será que o seller aqui do marketplace não está perdendo vendas por conta disso? São grandes corporações. As 3 aqui, acredito que têm investimentos similares. A diferença é que neste momento, Americanas é o melhor. E o Magazine Luiza, infelizmente, é o pior. Novamente, continuei falando e não terminou de carregar aqui, Mas tempo de carregamento é muito importante. E eu acredito que aquela questão de privacidade ela realmente vai entrar em pauta, porque eu não estou mostrando aqui nos slides, mas eu fiz essa análise com antecedência. Americanas tem uma quantidade extremamente inferior de scripts de terceiros comparando com o Mercado Livre e com o Magalu. Eu chamo o que esses 2 sites têm das pontas como um pacote básico de ferramentas, que todos eles são, assim, muito grandes, recebem uma grande quantidade de tráfego, só que tem muita coisa que fica suprimida. Americanas saiu na frente nesse sentido. Como eu disse, melhoria continuada. Amanhã alguém pode fazer uma merda lá na Americanas e essa conta toda mudar, né? Um próximo item aqui, pessoal, multidispositivos, né? O primeiro celular que eu brinquei quando era criança era um StarTAC. Voltando um pouco mais atrás, assim, lá na Inquisição, bruxas eram mortas porque elas conseguiam falar com pessoas à distância. Hoje a gente fala e vê as pessoas à distância no nosso celular, ninguém é morto. A gente acha normal, ok? Então o que acontece? As coisas vão mudar,
primeiro veio aqueles celulares antigos, né, que parecia um apagador, os smartphones, os tablets, os computadores já existiam e a gente já tinha um grande mix de conteúdo, uma grande quantidade de telas. E quando os elementos de busca, eles não estão mais em telas? Quantos de vocês têm algum assistente de voz em casa? Que não pode falar o nome dela, que senão ela apita. E também tem o Google Nist, né? Várias pessoas pesquisam por voz nos navegadores e também nesses dispositivos de busca. Então, a gente precisa também aprender a adaptar o nosso site para esses novos dispositivos. Acessibilidade do site, pessoal. A gente pensa acessibilidade, a gente pensa naqueles elementos assim, ó, para surdo ver, não sei como que as pessoas falam. Isso, para cego ver, perfeito, perfeito. Então não é somente isso. Vejam que a gente tem também pessoas com daltonismo, elas não conseguem visualizar determinadas cores, né? A idade vai chegando, a gente precisa usar óculos. Eu tenho que usar óculos, mas não uso já faz uns 4 meses já, eu tô sofrendo com isso. Tem algumas cores que eu não consigo visualizar. E o buscador, ele está, aí é especificamente do Google, tá? Está numa sequência de atualizações de um modelo de melhores práticas para garantir que o site ele seja acessível visualmente, né? Ou seja, vai ter um número pré-definido lá do tamanho da fonte. Por mais que você goste pequenininho ou muito grande, ele vai pedir para você deixar daquele tamanho. Existe alguma questão de contraste com os elementos HTML. Acessibilidade é um ponto importante. SEO para vídeos, né? Eu acho que todos aqui falaram sobre vídeos hoje. E SEO para vídeos, vejam o YouTube e vejam outros publicadores de vídeo também como um potencial gerador de acessos aqui para o nosso site. Os vídeos, eles acabam puxando uma outra tendência, que essa daqui eu estou vendo ela mudar, que são os novos tipos de resultado, né? A gente já falou sobre os resultados da Alexa, do Google Nist. E, por exemplo, você hoje tem resultados locais, você tem resultados especificamente para viagens aéreas e você tem resultados específicos para vagas de emprego. O Google, ele quer tirar as pessoas do seu site e ela quer que eles resolvam isso diretamente na busca. E existe um projeto chamado Esquema.org, que é um projeto que o Google apoia, inclusive, que determina quais são esses snippets de busca. Esse ano de 2022 foi um dos anos que mais foram gerados novos snippets. Então eu acredito muito aí que novos resultados de busca para coisas que a gente faz hoje acessando um site, a gente vai conseguir resolver diretamente dentro do Google. Esse daqui é meu último slide, eu agradeço muito a atenção de vocês. Convido vocês a escanearem aqui para criar uma conta lá na WebPix, fazerem um teste grátis. Muito obrigado a atenção de todos, um prazer falar com vocês.